Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço por a gente viver num mundo onde Jesus pisou, né? Jesus, nosso modelo e guia, o espírito mais perfeito, que chega a ser difícil a gente conseguir entender assim a grandeza desse espírito, né? E que ao mesmo tempo você fez tão humilde, você imagina que ele lavou os pés dos seus apóstolos, traidor dele, Judas, né? Ele antes de tudo ele já perdoou, ele estava junto, já sabia, né, de tudo que ia acontecer. E a gente tem até relatos em livros espíritas, né, espiritismo falando sobre que no momento que ele estava sendo crucificado, né, na crucificação, Judas, no caso, estava se enforcando, né, porque ele se matou, se arrependeu do que ele fez, né. E Jesus, ali naquele momento da sua morte, sofrendo, ele chamou os espíritos que estavam à volta e pediu para acudir, né, o espírito de Judas que tinha acabado de se suicidar. Então imagina, naquele momento de dor que ele estava sofrendo, ele ao mesmo tempo não deixou nenhum momento de deixar de amparar quem quer que seja, né? Ele sempre ajudando. Então você imagina, é um espírito que se fez humilde, uma humildade gigante. E vamos falar sobre o espiritismo, né? Que ele pode ajudar para o progresso, né, da humanidade. O espiritismo tornar-se-á uma crença popular, né, no futuro ou ficará circunscrito a algumas pessoas? A resposta é: certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que se deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combater, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Então o espiritismo, ele é uma religião que, como diz o futuro das religiões, né? Ele vai prosperar, mas sofre muitos ataques, né? Assim como já sofreu e como vai sofrer. Temos que estar firme. As ideias não se transformam senão com o tempo, jamais subitamente, né? De uma hora para outra. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer pouco a pouco. A gente consegue ver também isso através dos preconceitos. De geração em geração, os preconceitos estão diminuindo e a população está indo, melhorando cada vez mais. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Aí, né, a resposta é: o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar o seu futuro pelo presente, né? Destruindo preconceitos de seitas, de casta, de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los, né? A gente como irmão. O Espiritismo tem essa grande bandeira que é tentar, né, em cada espírita acabar com os preconceitos, né? Buscando ser cada dia melhor que ontem, né? E assim contribuindo para a sociedade em geral. Não é para temer que o espiritismo não possa triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Resposta: a cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo veio rasgá-lo completamente, mas até lá, mesmo que só tivesse efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, seria um passo, né, que lhe teria feito dar e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe torna mais fácil os outros. Então, quando a gente muda, o primeiro passo ele é o mais difícil, mas depois que a gente, às vezes a gente pensa assim, temos milhões, milhares de encarnações, milhões de anos, mas eu penso que no momento assim que acho que a gente vira a chave assim, que a gente, bom, agora eu quero mudar, quero ajudar, quero, se torna mais fácil, né? Então às vezes a gente passa inúmeras reencarnações sofrendo, mas porque a gente não tem interesse em evoluir, não se liga à religião, não se liga a nada. Mas eu acho que no momento que a gente começa a encarar de verdade, não simplesmente da boca para fora, a gente vai conseguir evoluir de uma forma mais rápida, né? E eu acredito nisso. Porque os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje, né? Lá desde. Já falaram também, né? Já tinham falado, por que na Bíblia não diz então da reencarnação? Por que não diz? Né? Se fossem verdade, isso ia estar na Bíblia. Aí a resposta é que os espíritos não é que tu não ensina a criança aquilo que tu ensina aos adultos. E não dá, né, ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam. Ou então desnaturaram, né? Mas que podem compreender atualmente. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu
o livro dos que eu mais gosto é sobre é o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, mas é interessante quando você lê a Bíblia, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre, né, ele dá, de certa forma, a tradução de passagens da Bíblia, mas ele não esmiuçou 100%, né, todos os livros da Bíblia e tal. E quando você lê a Bíblia, a gente quando já tem essa bagagem, já ter lido, né, ou nem que seja um pouco, o Evangelho, a gente consegue ler e entender, às vezes, muitas coisas que eram ditas, que estavam na Bíblia, de forma alegórica, a gente consegue já interpretar de uma forma que, às vezes, se a gente não tivesse, né, visto, né, tendo o Espiritismo, a gente ia interpretar de uma forma, às vezes, muito equivocada, né, às vezes a gente interpreta de uma forma materialista, né, mas o Espiritismo, né, esse livro, ele nos ajuda a interpretar a Bíblia. E é muito interessante porque se a gente analisar, a gente tem que ter formas de interpretação. Porque o Deus do Primeiro Testamento, ele era um Deus vingativo, que ele punia e os meus inimigos serão esmagados, né? Já o Deus, né, que Jesus traz no Segundo Testamento já é um Deus totalmente diferente, né? Perdoar 70 vezes 7, um Deus do perdão, do amor, que ama. Então, se a gente não tem um apoio, a gente chega a ficar esquizofrênico, poderia dar esse exemplo assim, porque numa hora Deus é uma coisa, na outra hora Deus é outra, né? E o Espiritismo, ele vem para nos ajudar, né? Que não, é que na verdade a gente interpretou de uma forma errada, a gente foi interpretando, né? E é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo estudo.